Olá, pessoal! Tema da aula de hoje: lipídios. Pessoal, vocês se alimentaram hoje? Eu tenho certeza que na alimentação de vocês obtiveram lipídios. Se foi uma alimentação regular. Quem são esses lipídios? Óleos vegetais, as gorduras, colesterol. E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai quebrar esse paradigma, essa ideia de que essas substâncias só trazem malefícios para a gente, de forma alguma. Elas trazem também benefícios. Por exemplo, elas são reservas energéticas, tanto para os animais, como também para as plantas e como também para o ser humano. Por exemplo, em dias em que a gente está numa correria muito grande resolvendo nossas coisas e a gente não se alimenta direito, a gente está numa atividade física intensa ali, o corpo ele pede, ele consome a energia da primeira fonte, que são os carboidratos. Lembram que a gente estudou isso? E quando acaba a energia dessa primeira fonte, quando acaba esses carboidratos, o corpo começa a buscar energia na segunda fonte de energia, que são justamente os lipídios. Eles são reservas energéticas, então isso é um benefício importantíssimo para a gente. Se a gente pegar o exemplo de outro benefício, o urso polar é um animal que, antes do inverno rigoroso começar, ele caça, ele busca seu alimento, ele tem uma dieta alimentar rica em gorduras, ricas em lipídios, no intuito de quê, pessoal? De, quando o inverno começa, ele para de caçar, de buscar seu alimento no meio, fica hibernando ali, diminui a taxa metabólica do corpo dele, e aí aquela gordura, por todo aquele período, vai ficar sendo queimada, metabolizada, sendo usada como reserva de energia para esses animais, certo? Então veja a quantidade de benefícios que essas substâncias nos trazem. Acabar essa história de, por exemplo, que o colesterol ele só traz malefício. Em excesso, tudo bem, gente. Mas, por exemplo, sem o colesterol, a gente não produz testosterona, o homem, a mulher não produz o estrógeno, que é um hormônio feminino importante, a progesterona. Então, gente, vamos quebrar esse paradigma e vai ser na aula de hoje, ok? A gente inicia a aula de hoje com as propriedades gerais dos lipídios. São, primeiro, gente, insolúveis em água. Ora, pega óleo, gente, coloca, mistura com água, não vai se misturar, não vai se dissolver, certo? E aí elas são hidrofóbicas, certo? São moléculas hidrofóbicas. Os lipídios, eles são hidrofóbicos. Hidro, água, fóbico de fobia, tem medo de água, não tem afinidade com água. Mas são solúveis em moléculas orgânicas, certo? Melhor dizendo, solúveis em solventes orgânicos. Quem seriam esses solventes orgânicos? O etanol, aldeído, então todo tipo formaldeído e tantos outros solventes orgânicos vão permitir que elas se solubilizem. Beleza, gente? Aí, outra propriedade importante são moléculas apolares. Apolares significa dizer que elas não têm cargas elétricas. Elas não são nem positivas nem negativas. As cargas que elas têm se neutralizam e aí o saldo final de cargas é que elas são neutras, são apolares, é zero, ok? Então, lembra daquela regrinha lá de química? Molécula polar só se dissolve em substâncias apolares, que no caso são os solventes orgânicos, como a gente falou. Beleza? Classificação, pessoal. Olha os grupos aqui que a gente vai trabalhar de lipídios. Glicerídeos são os óleos e as gorduras, que eu falei no início. Os cerídeos são menos conhecidos, mas a gente vai falar, são as ceras animais e ceras vegetais. Falaremos mais adiante. Os esteroides, como o colesterol e os hormônios sexuais, também veremos isso. Fosfolipídios, que são componentes da membrana plasmática lá, das nossas células, e as células em geral, dos outros seres vivos, e os carotenoides, gente, que são pigmentos presentes nas plantas. Então, pessoal, partindo do primeiro grupo, o grupo dos glicerídeos, nós temos os óleos e as gorduras. Os óleos nós encontramos nos vegetais, mais especificamente nas sementes oleaginosas, ricas em óleo. E as gorduras nós encontramos
nos animais, nos tecidos gordurosos ou adiposos dos animais, certo? Então, partindo para falar das funções, as funções são basicamente duas. Por exemplo, a função de reserva energética, gente, que é justamente aquela função em que os organismos, tanto as plantas como também os animais, quando há um alto consumo de energia e a primeira fonte de energia, os carboidratos, não dão conta, aí esse organismo ele vai em busca de uma segunda fonte de energia, no caso da reserva energética. E aí essa segunda fonte corresponde justamente aos óleos e gorduras, que são os glicerídeos. E aí, gente, o que é que acontece? Nós temos, no caso das plantas, no período de germinação, que está havendo um crescimento inicial do vegetal ali, há um alto gasto de energia. Então o organismo, ele gasta a primeira fonte de energia, que é principalmente a glicose, como também ele busca a segunda fonte de energia, que são os óleos que estão presentes nas sementes. Então, os óleos estão na semente ali não é à toa, é justamente para fornecer energia para esse processo inicial de crescimento, no caso, para a germinação, beleza? Já no caso das gorduras, ocorre da mesma forma nos animais. E aí a gente pega o exemplo do ser humano. Quem aqui não já praticou exercício físico ou hoje ainda pratica e diz: eu estou queimando gordura, estou emagrecendo? O que seria isso, gente? Basicamente o que eu acabei de explicar também, como acontece nas plantas. Você, quando gasta muita energia, você gasta energia numa atividade física intensa, o que é que acontece? Os carboidratos ali foram consumidos, foram gastos a energia deles, não dando conta, o corpo buscou energia na sua gordura, no seu tecido adiposo. E aí houve a queima de gordura, como a gente costuma chamar, certo? Houve a metabolização, a queima, a quebra das moléculas de gordura, para poder puxar toda essa energia que está contida lá na gordura presente no seu corpo, certo? Então isso acontece tanto nas plantas como nos animais. Um outro exemplo que eu gostaria de chamar nos animais de função é a função de isolamento térmico. Então, por exemplo, um exemplo clássico de provas é o caso do período de hibernação do urso polar. O urso polar, antes de iniciar o inverno rigoroso, ele vai buscar alimento no meio, tem uma dieta rica em gordura, para que ele possa formar uma grande barreira gordurosa, um grande volume de tecido adiposo, e aí essa grande barreira vai segurar o calor dentro do corpo dele, para que ele não perca calor para o meio externo. E aí ele ficando com muita gordura, ele segura esse calor dentro dele e ele fica quentinho naquele período mais rigoroso, de temperaturas mais frias. Isso é o que nós chamamos de isolamento térmico, que acontece nesse período de hibernação. Lembrando que essa gordura, atenção aí, gente, ela não só promove, no caso do urso polar, o isolamento térmico, ela também serve como fornecimento de energia, segunda fonte de energia, certo? Porque o período de inverno ele praticamente para de caçar, de buscar alimento. E aí a gordura também é queimada, mesmo sem ele praticar exercício físico ali, nenhuma atividade física. Certo, pessoal? Então é importante ressaltar isso. Uma coisa também que eu chamo a atenção, pessoal, e que eu falei um pouquinho atrás, é justamente uma outra função que as gorduras e os óleos têm em facilitar a absorção de outros nutrientes, como no ser humano, por exemplo. Se eu vou me alimentar de algo que é rico em vitamina lipossolúvel, são aquelas vitaminas que se solubilizam, que têm afinidade com gordura. Então, aquele alimento que eu adquiri, aquelas vitaminas, melhor dizendo, que eu adquiri, as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K, elas vão ser facilmente absorvidas se eu me alimentei ali de óleo ou gordura num tempo próximo. E aí você tem outra função a ser falada, certo? Que não é muito comentado. Mas basicamente é isolamento térmico e fornecimento de energia. Mas sempre lembrar
que também tem a função de facilitar a absorção de outros nutrientes, como por exemplo as vitaminas lipossolúveis, como eu falei, ok? Partindo para cá, gente, composição química. Para ser glicerídeo tem que ter uma molécula de glicerol, atenção aqui, ó, com molécula de ácidos graxos. Glicerol com ácido graxo, você tem glicerídeo. A questão é que vai ser sempre uma molécula de glicerol ligado a um, dois ou três moléculas de ácidos graxos. Ô Afonso, quando só tem uma molécula de glicerol com ácido graxo, eu tenho um monoglicerídeo. Atenção aí nessa classificação. Quando nós temos duas moléculas de ácido graxo ligado à molécula de glicerol, que é um tipo de álcool, aí eu tenho um diglicerídeo. Di em biologia significa duas moléculas de ácido graxo. Quando eu tenho três moléculas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol, eu vou ter aí, gente, um triglicerídeo. Opa, triglicerídeo. Esse nome já é mais familiar para vocês. E para mim também. Quando a gente vai no médico, ele passa vários exames laboratoriais, geralmente pede lá a taxa de triglicerídeos. Então a gente vai focar mais nos triglicerídeos, certo? Então olha para cá o esqueminha que eu coloquei aqui para a gente entender facilmente isso. Molécula de glicerol está aqui, ó, que é um álcool. Álcool é justamente com aquelas moléculas que têm átomos de carbono ligado, junto também com o hidroxila, lembra? O OH. E aí você tem ó, o glicerol, que tem três átomos de carbono. Olha ele aqui, gente, destacado de vermelho. Glicerol, ó, três átomos de carbono, certo? Os átomos de oxigênio aqui, que são três também, ó. E os átomos de hidrogênio, aqui teria o hidrogênio também para formar um total 8, mas aí ele já está aqui se conectando aos ácidos graxos. E aí o que são os ácidos graxos? São essas longas cadeias de carbono interligadas, certo? E que sempre vai ter ó, um grupo na sua extremidade, um grupo C dupla O, lembra lá de química? Geralmente é C dupla O, olha para cá, gente, OH, que é o grupo carboxila, certo? Os ácidos graxos têm esse grupo. Aqui você tem o C dupla O, ó aqui, ó, e aqui seria o H, mas aí ele já liga diretamente, não vai ter o OH, só vai ter o O, porque já está ligando diretamente a molécula de glicerol. Então, gente, bateu o olho nisso aqui na prova, eles gostam de colocar muito isso, glicerol com três moléculas de ácido graxo, essa daqui é uma, essa daqui é outra, ó, e essa daqui de baixo é outra. Três moléculas de ácidos graxos, eu tenho triglicerídeo. Beleza? Uma coisa que eu quero chamar a atenção. Observa aqui, gente, olha para cá. Estão notando que essa terceira aqui, ela tem uma inclinação, um desvio para baixo, e tem a presença de uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Isso se chama, vamos lembrar de química, insaturação. Quando você tem uma insaturação numa molécula de ácido graxo, esse ácido graxo é, atenção aqui, gente, ácido graxo insaturado, porque tem molécula dupla ali, perdão, tem ligação dupla presente entre dois átomos. Só tem uma ligação dupla, Afonso? Não, gente, pode ter mais de uma. Quando tem mais de uma, você tem um ácido graxo poliinsaturado. Poli significa muito, muitas insaturações, certo? Só é isso a informação? Não. Gente, presta atenção aqui, pessoal. Presta bem atenção agora. Se você tem numa molécula dessa toda aqui de triglicerídeo, certo? Você tem ao menos um ácido graxo insaturado, um ácido graxo que tem ligação dupla, que tem insaturação, você vai ter um triglicerídeo que o seu estado físico é líquido, certo? Vamos entender bem direitinho isso. Eu falei que glicerídeos são óleos e gorduras. Então, se eu estou dizendo que quando há a presença de insaturação aqui, quando há a presença de ácido graxo
insaturado, ele vai ser sempre líquido na temperatura ambiente. Então significa dizer, por exemplo, que esse esquema que eu coloquei para vocês, essa molécula grande aqui, é uma molécula de óleo ou é uma molécula de gordura? Logicamente que é uma molécula de óleo. Por quê? Porque óleo, os óleos de cozinha, por exemplo, os óleos de semente, enfim, estão no estado líquido, certo? Isso quimicamente é possível entender? É, pessoal, olha só. Quando você só tem ligações simples, você tem como esse ácido, essa molécula de ácido graxo toda aqui, ó. Pode perceber aí, dá um zoom aí, gente. Só tem ligação simples. E aqui também, só ligação simples. Você tem cadeias de ácidos graxos saturados. É diferente. Quando eles são saturados, elas são todas retinhas. Então elas ficam ó, mais empacotadas, mais juntinhas. E isso dá uma consistência mais sólida, certo? Quando você tem, atenção, molécula com insaturação, ácido graxo insaturado, ele tem esse desvio. Olha para cá, gente. Ó. Ele tem essa queda aqui, esse desvio. E aí, pessoal, notem que não ficando reto, elas não ficam tão empacotadas, tão juntas. Elas se distanciam um pouquinho. Quando se distancia, aí ela já dá um estado de moléculas um pouquinho mais separadas, mais dispersas. Aí você tem o formato líquido, formato de óleo, a forma, melhor dizendo, o estado de óleo, certo? Então, rapidamente, pessoal, se só tiver ligação simples, aqui, como essas duas, estado sólido, é o caso das gorduras. Se tiver insaturação, seja quantas forem, você vai ter o estado líquido, é o caso dos óleos. Beleza? E aí, se por exemplo, vamos lá, exercitar um pouquinho aqui junto com vocês. Olha para cá, ó. Acabei de apagar aqui, ó. Vamos supor que não tem aqui essa dupla. Seja ligação simples aqui. Deixou de ser líquido, essa ligação ficaria reta aqui, e aí você ficaria com as três mais empacotadas, mais unidas. E aí você teria um triglicerídeo no estado sólido, certo? Então bastou ter uma ligação insaturada, um ácido graxo insaturado, basta só um dos três. Já você tem um exemplo de óleo. Então, pessoal, dando sequência, tem dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque pode vir a ser cobrado nas provas de uma forma geral. Porque são pontos relacionados a lipídios importantes. São os lipídios essenciais e o processo de hidrogenação. Então vem comigo, presta bem atenção, gente. Quem são os lipídios essenciais? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre eles. Eles estão presentes nos óleos vegetais e também nos óleos de fígado de peixes marinhos, como o óleo de fígado de bacalhau, que é muito comum a gente encontrar em farmácias, sendo vendido. Esses lipídios essenciais, pessoal, nós não temos a capacidade de produzir no nosso corpo. Então a gente precisa pegar na dieta alimentar, precisa buscar no alimento, melhor dizendo. E aí, eles têm como característica o fato de, se eu disse que são óleos, se eles são óleos, eles são líquidos. E acabamos de ver que, quando é líquido, lá na molécula de glicerídeo, o ácido graxo apresenta o quê? Ligação dupla. Não é isso? Pode apresentar um ou mais. Epa, Afonso, mas aqui está dizendo que eles não são só insaturados, são poliinsaturados. Poli tem muitos. Então, quando eu for ver o ácido graxo que tiver lá no óleo lá do fígado de bacalhau, lá no óleo vegetal, eu não só vou encontrar uma ligação dupla, concordam? Eu vou encontrar mais de uma ligação dupla. Então, gente, bater o olho na questão lá, tá cheio de ligação dupla, sem dúvida alguma, lipídio essencial, certo? Sem dúvida alguma, vai ser lipídio essencial. E qual é o exemplo deles? Ômegas 3, o ácido graxo ômega 9, ômega 6, são exemplos muito comuns. Gente, são ácidos graxos nobres, olha como eu falei, ácidos graxos nobres. E por que eu estou dando essa relevância, essa importância? Porque eles são importantíssimos para
construção de membranas. Que membranas, Afonso? As membranas celulares, somente, gente. Será que eles são importantes? As membranas das nossas células são produzidas com a participação desses tipos de ácido graxo. Então, sem dúvida alguma, eles são fundamentais para a gente. Outra importância, eles produzem a prostaglandina. Minha gente, vocês sabem o que é prostaglandina? Prostaglandina nada mais é do que uma substância que participa do processo inflamatório, regulando os processos de inflamação no nosso corpo, participando da contração da musculatura lisa no nosso corpo, certo? Participando da coagulação sanguínea. Então veja que substância importante, né? E aí tudo isso acontece se houver a presença de lipídio essencial. E quem é lipídio essencial, gente? Os ácidos graxos ômegas, por exemplo, são os mais conhecidos. São o quê? Poliinsaturados. Então, quando você bater o olho, se tiver muita insaturação, muitas moléculas duplas nos ácidos graxos, seja em qual for aqui, você já sabe que é, gente, lipídios essenciais ou ácidos graxos essenciais. Beleza? Um outro ponto que eu chamo a atenção, vamos seguindo em frente, a hidrogenação. Ô pessoal, pega uma margarina na tua casa. Muitas, não sei se todas, mas a maioria tem, fabricadas a partir da hidrogenação de óleos vegetais. Presta atenção. O que é esse processo de hidrogenação? A gente vai explicar como se fabrica as margarinas agora. Você tem o óleo vegetal. Esse óleo vegetal, na indústria, a indústria joga gás hidrogênio, né, contendo moléculas H2, que são adicionadas aos ácidos graxos poliinsaturados ou insaturados do óleo. Lembra? Repito, o óleo não sempre vai ter. Os óleos são líquidos, então, se são líquidos, eles vão ter insaturações. A gente viu isso, certo? Então, você tem o óleo, aí a indústria vem e faz isso, ó. Joga o gás hidrogênio. Quando joga o gás hidrogênio, esse óleo ele deixa de ser líquido e passa a ficar mais sólido, mais pastoso. E aí surge a margarina. Então, Afonso, a margarina surge a partir da adição de átomos de hidrogênio? Exatamente, processo de hidrogenação. Está aqui, ó. H2 adicionado a ácidos graxos insaturados presentes nos óleos vegetais, acompanha comigo. Isso vai gerar o que, gente? Formação de ácidos graxos saturados. Quem são os ácidos graxos saturados? São os ácidos graxos que não têm ligação dupla, insaturação. São todos assim, ó, ligações simples entre os carbonos. A gente viu isso. E aí, quando eles estão assim, eles estão todos próximos, formando um estado mais sólido, mais pastoso. E aí é produzida a margarina, certo? Então vocês já entendem como é produzido o processo aí de margarina na indústria. Isso é assunto extremamente importante, gente. Ok, pessoal?